Patrícia de Camargo e hoje eu vou te falar de um artista que, vou ser bem sincera, eu só conheci quando eu estava montando o roteiro para o vídeo do Museu Reina Sofia, porque esse museu abriga obras do Ed Van Helsing, que provavelmente esteja pronunciando o nome dele errado, porque ele é holandês. E o Edward Van Helsing nasceu no dia 10 de março de 1925 e o sonho dele era ser escultor. E acabou como um renomado fotógrafo, cineasta, artista. E você que já está aí pensando, ele abandonou a escultura porque não tinha talento. Ele abandonou a escultura para escapar do trabalho forçado nazista. E antes disso, quando ele tinha somente 17 anos, para evitar o recrutamento após a ocupação alemã, ele manipulou exames de urina para convencer os médicos que ele era diabético. Mas não, porque ele era covarde, gente. Depois, quando acabou a guerra, ele se voluntariou e trabalhou na unidade de remoção de minas terrestres. E foi nessa unidade que ele conheceu a revista Picture Post, uma revista britânica que estava feita nos moldes da Life. Vocês podem ver que é bem parecido, né? A estrutura da capa, a diagramação, que tinha essas fotos maravilhosas. E ele ficou louco quando ele viu essa revista, gente. 2 anos depois da Picture Post, conheceu Naked City, a obra do fotógrafo sensacionalista americano, que eu vou colocar o nome aqui porque não dá pra pronunciar, que era uma publicação que trazia fotos de uma Nova York sombria da década de 1930 a 1940, onde se viam acidentes, prisões, mortes, incêndios, e impactou demais no Ed. Tanto que ele não ficou só no impacto não, ele começou a trabalhar numa loja de fotografias e também começou a realizar um curso de fotografia por correspondência. Sim, porque antes de ter aulas online, as pessoas se inscreviam e as aulas chegavam por correio postal. Sim, existiu isso no mundo. Para quem vive sem essa era da internet é difícil até de entender, mas era assim. E só que chegou um momento que ele estava na Holanda, meio depressivo, decepcionado com o amor, e um fotógrafo holandês falou para ele, vai lá para Paris. E ele foi. Na década de 1950, Paris estava borbulhando outra vez, cheia de escritores, poetas, fotógrafos, e ele acabou trabalhando por lá, na primeira agência fundada por fotógrafos no mundo, que a gente já viu aqui no canal, a Magnum. Sim, trabalhou lá. E sabe para quem que ele imprimiu? Não é só que ele trabalhou lá. Ele imprimiu para o Henri Cartier-Bresson, por Robert Capra. E outra coisa importante, lá ele conheceu a Ata Gandó, uma fotógrafa húngara com quem ele vai se casar. Antes disso eles viveram juntos e ela tinha 3 filhos. Ele tomou aqueles filhos como dele, sabe? Era a família dele, assim, era uma paixão. E ele começou nesse momento a tentar publicar suas fotos. Ele tirava fotos de toda essa movida, dessa juventude transviada, que estava assim por causa de um pós-guerra, né? Imagina, depois de viver Hitler e Mussolini, quem estaria bem da cabeça? Ninguém. Então ele tirava fotos dessas ruas de Saint-Germain e tal, e ninguém queria publicar, mas que ele conseguiu que a revista Picture Post publicasse suas fotos numa série em 4 partes. Cara, Picture Post é como, né, o mundo dando voltas. E ele estava meio desapontado porque ninguém mais queria publicar. E ele começou o quê? Gente, a mulher dele era fotógrafa, documentarista, tinha 3 crianças, começou a documentar a vida. Isso muito antes, que outros artistas depois vão fazer isso também, mas ele foi o primeiro. Além disso, hoje, o que acontece? A maioria do planeta faz isso, né? Instagram, gente, redes sociais, Snapchat, tudo isso, vlogs. Ele fez isso, sabe quando? Na década de 1950. Modernidade não, isso aqui não é modernidade, isso daqui é a cópia, a reciclagem. Só que tem uma diferença. O Ed, ele não colocava filtro, sabe? Ele não tinha medo de que as pessoas não gostassem, então ele não tinha medo de ser criativo. Ele não tinha medo de ousar, e essa acho que é a grande diferença. E ele chegou a afirmar, numa entrevista, que os seus grandes temas eram o valor, o individualismo e a liberdade. E era isso que importava na sua vida e o que ele buscava nos seus personagens. Ele e a Ata se separam, e em 1955 ele conhece uma artista polifacética, australiana, muito da louca, a Vale Myers. Ele conhece em Paris. E ela se converte na heroína da sua primeira fotonovela, que se chamava Amor na Margem Esquerda. E na Holanda, que eles são super pra frentex,
chegaram a dizer assim num jornal: não podemos recomendar essa publicação porque é muito sórdida. Apesar disso, esgota a edição na Europa inteira desse livro. Ele mais pra frente vai fazer outras publicações como essa, com outros temas, mas como acho que era até meio natural, ele tinha uma forma tão legal de contar histórias que ele começa a fazer experimentos cinematográficos e de coisas que ele experimentou que depois foram incorporadas na televisão, como por exemplo a pessoa que grava interagir com quem ela tá gravando e formar parte do trabalho final, sabe? Coisas que antes não se faziam. Fez experimentos com áudio, unindo áudio e slides. Então, muita coisa que nos dias atuais a gente utiliza. Em 1957, ele conhece seu segundo grande amor, se casa com ela, a fotógrafa Gerda van der Veen, e eles vão viajar pra caramba e fazer o que hoje todo mundo acha muito moderno também, que é uma volta ao mundo. Na década de 1960, sem Google Maps, sem Lonely Planet, sem internet, eles fizeram uma volta ao mundo de 14 meses. Mas para eles vão ter filhos e tal, e eles vão se separar, acho que foi em 1973, que eles se separaram. E agora não tem uma coisa que eu fiquei meio em dúvida. Ele conheceu a terceira esposa dele, não sei se ele pedia carona ou se ela pedia carona, mas o certo é que eles se apaixonaram, se casaram também, viajaram muito. Nesse momento ele estava vivendo numa fazenda em Edam, que fica bem perto de Amsterdã, mas eles viajaram pra caramba. Pra você ter uma ideia, só pro Japão ele foi 15 vezes. A Anneke, a terceira esposa, vai ser fundamental porque ela vai colaborar, vai ser assistente dele em todos os seus filmes a partir do momento que eles se conhecem até o final da vida do Ed, e isso é literal. Porque em 1988 lhe diagnosticam um câncer incurável e seu último filme fala sobre isso, chama Bye. E como eu ainda não assisti, eu quero te ler um release do Jeu de Paume sobre esse filme. Jeu de Paume é uma instituição cultural parisiense. Em 1988, quando Ed Van Helsing soube que estava sofrendo de um tipo de câncer incurável, decidiu fazer um filme sobre o fim de sua vida e a doença que o devorava. Este relatório comovente segue o progresso da doença e a lenta deterioração do corpo do cineasta, como se estivesse lendo anotações em um diário. Em um momento, podemos vê-lo com raiva, no outro, resignado com sua doença. Gradualmente, o mundo ao redor do artista se torna mais limitado, mais fechado. Ed Van Helsing morreu em dezembro de 1990. Ele realizou um trabalho que mistura documentário e expressão de vida, porque nas fotos a gente vê o entorno, seu entorno, suas viagens, seus amores, sua família, seus autorretratos. E teve um crítico que escreveu algo que eu achei muito poético, que o trabalho do Ed Van Helsing era espontâneo e descaradamente subjetivo.